Pai do Senhor para todos. Estamos hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica em Síntese. E hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo se encontra em Efésios 2:8, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa verdade prática fala: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 1 ao 5, também o 28, 29 e do 36 ao 39, onde vamos fazer essa leitura para podermos iniciar a nossa aula de hoje. Diz assim, Atos 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então essa aqui foi a nossa leitura base, né? A leitura bíblica em classe. E hoje estudaremos esse tema, né? A graça que alcança todas as nações. Já estudamos, né? Estamos estudando sobre a igreja dos gentios, né? Essa chamada missionária, né? Que começou lá na cidade de Antioquia, da Síria, né? Quando o Espírito Santo, ele manda separar Paulo e Barnabé para aquela grande obra. E já estudamos que eles saíram, né? Com o apoio daqueles irmãos, as orações, né, daqueles irmãos ali de Antioquia, e saíram para aquela primeira viagem missionária, né, onde muitos desafios, né, eles enfrentaram grandes desafios, né, muitas almas se converteram, né, ali com as boas novas de salvação, como também houve muita perseguição, né, onde até apedrejamento eles passaram, né, mas eles voltaram, né, a Antioquia, com todo o relatório daquela viagem, né? Do quão grandes coisas fez o Senhor durante aquela viagem e que a graça de Deus, a salvação havia alcançado os gentios, né? E todos aqueles povos que estavam sendo alcançados pela graça, pela salvação de Cristo. Mas houve ali, né? Começou ali um grande desafio doutrinário, né? Onde alguns, né, judaizantes, algumas pessoas ali da Judéia, né, começaram
a não aceitar que aquelas pessoas que estavam ali cada dia mais crescendo, né, a igreja do Senhor estava crescendo, se agregando à igreja, não aceitavam que eles não se tornassem também judeus ali, né, se tornassem praticantes de toda a lei, né, impondo-lhes que também, além de seguir toda a lei, também fossem circuncidados, né. E ali houve a contenda, uns concordando, outros discordando, e ali houve aquela contenda, e Paulo e Barnabé, ali com aquele grande desafio doutrinário, ficaram ali, né, viram que ali a igreja estava a ponto de ser dividida, né, de se tornar uma grande divisão dos que concordavam e dos que não concordavam com essa doutrina desses fariseus, né, desses judaizantes. Né? Então, ali Paulo e Barnabé rapidamente agiram, né, eles ali que eram muito voltados, né, e eram sensíveis ao Espírito Santo. Então, eles com toda a sabedoria e com a orientação do Espírito Santo resolveram, né, tratar esse assunto, né, levar o mais rápido possível para Jerusalém, onde ali eles iriam debater essa guerra doutrinária ali que estava acontecendo ali a ponto de a igreja até ser dividida. A nossa introdução diz assim: a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante, o Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Né? Então aqui eles tiveram, né, que levar essa questão, né, doutrinária, né? Então esses recém-convertidos também que vieram, né, os fariseus, né, essas pessoas convertidas, eles se converteram ao cristianismo, né, até então ali, né, já estavam começando a serem chamados ali na Antioquia de cristãos, mas eles ainda estavam ali presos dentro da religiosidade, né, do farisaísmo, estavam muito presos ainda e exigiam que os demais, né, gentios, eles também fossem praticantes, né, tornassem ali, vamos dizer assim, prosélitos, né, se voltarem e obedecerem toda a lei, inclusive a circuncisão. E houve aquela discussão, né? Mas aqui pela introdução a gente vê que tiveram que os irmãos, né, buscar discernimento, né, e as decisões todas tomadas dentro das escrituras sagradas, né, que aí sim culminou, né, nesse concílio de Jerusalém, quando foi tomadas as decisões, né, voltadas para realmente a escritura sagrada, né, o que diz as escrituras e sob a orientação do Espírito Santo, né, por isso que foram as melhores decisões tomadas naquele concílio, né. E ali naquele concílio diz aqui o texto que mostrou que a graça de Deus, né, ela alcança todas as nações, né. Então a graça, esse favor imerecido do Senhor, ele não era apenas agora exclusivo dos judeus, aquela nação escolhida, né, como muitos deles pensavam que a salvação era apenas para os judeus, mesmo os convertidos a Cristo, mas eles ainda tinham esse pensamento que um gentio convertido precisava, para alcançar a salvação, obedecer toda a lei, passar por todos aqueles rituais da religião ali, de toda a lei de Moisés. Né? Mas ali naquele concílio foi decidido, né, que não. Né? O tópico 1 diz assim: quando a graça preserva a unidade da igreja. O concílio de Jerusalém é o subtópico 1. Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar de controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contraria a salvação.
Contudo, tal exigência contraria o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio para justificação. Sob a liderança de Tiago, a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Né? Então, a circuncisão ela nunca foi, né, a justificação para a salvação, pois a circuncisão agora não seria mais ali, né, daquela forma, no prepúcio, mas sim no coração. Né? E a justificação não seria mais essa, mas Cristo é quem nos justificou, derramando seu sangue ali na cruz do Calvário, nos justificando e nos purificando de todo o pecado. Então agora, essa decisão, né, diz aqui sobre a liderança de Tiago, né? Tiago, um grande líder ali da igreja, foi quem dirigiu aquele concílio, né? Tiago, meu irmão de Cristo, né? Agora um grande líder convertido, grande líder da igreja ali em Jerusalém. Ele, sob a direção do Espírito Santo, ele reconheceu ali, juntamente com aquele concílio, diz aqui que foram presbíteros, apóstolos, né? Pedro estava ali também, tomou a palavra, né? Eles decidem que a salvação, né, alcança todas as nações pela graça e não através da lei. Estava agora um novo tempo, né? A era da graça, não mais da lei. Né? O subtópico 2 diz o relatório de Pedro. Né? Pedro relembrou a sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que o Deus que concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Sem fazer a distinção entre os judeus e os gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo na lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Pedro, quando toma a palavra ali também, naquele concílio, Pedro fala da experiência que teve, que ele também era assim, antes, né, dessa experiência, né? Que até naquela visão, né, quando vê aquelas animais, aquelas coisas impuras, que o Senhor fala para ele que não tornasse impuro aquilo que Deus já havia purificado. E ele vai, ele entende, né, e vai à casa de Cornélio, né, e ali, na casa de Cornélio, né, Cornélio e toda aquela casa, eles são batizados com o Espírito Santo antes do batismo em águas. Né? Ou seja, o Espírito Santo desce sobre eles, né, antes ainda de qualquer ação humana. Ou seja, antes do batismo no Espírito, antes do batismo nas águas, eles já são batizados no Espírito Santo, confirmando que ali o Espírito Santo, Deus, a salvação, alcança a todos. Tanto que Pedro fala, né, lá na casa de Cornélio, disse, agora sim eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então Cornélio, um homem gentil, não era prosélito, né? Ele era apenas ali um homem, um piedoso, né? Praticava a piedade, ele dava ofertas, mas ele não era um prosélito, não era nem circuncidado, mas ele era um homem piedoso, temente ao Senhor, e ele ali, o Espírito Santo batiza-o e batiza toda aquela casa, antes de qualquer ação humana. Né? Ou seja, o Espírito Santo ali não precisou ele ser batizado nas águas primeiro, passar por qualquer rito da lei de Moisés. Né? E Pedro estava explicando isso, né? E questionando, dizendo, não nos compete colocar mais jugo, mais um jugo que nem nós podemos com ele, né? Nem os próprios judeus ali, nem os próprios praticantes da lei, eles conseguiam praticar realmente de fato toda a lei, era muito pesada. E como é que agora eles iam impor algo que nem eles mesmos conseguiam cumprir? Né? E Pedro fala sobre isso, né? E ele afirma que todos são salvos pela graça em Jesus Cristo e não por obra humana alguma. Né? Então, o subtópico 3 diz o relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio dos sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico Cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunha a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem exigência da lei. Né? Então, Paulo e Barnabé também falam naquele concílio, né? E eles falam da confirmação do Senhor, da graça, da salvação ali nos gentios através dos milagres, dos prodígios que Deus estava fazendo no meio daquele povo.
né? Como ele cita aqui a cura lá em Listra, né? Quando curou aquele homem de cegueira, né? Então, a cura daquele homem também era um sinal que Deus não fazia exceção de pessoa, e a graça dele estava sendo alcançada a todas as nações, né? E o discurso de Tiago, né? Tiago, o justo, irmão do Senhor, e líder respeitado da igreja, presidiu o concílio com o discernimento espiritual, né? Isso aqui é muito importante, né? Teve discernimento espiritual. Após ouvir testemunhos, reconhece, né? Já havia Pedro falado, Barnabé, Paulo. Agora Tiago toma a palavra, né? E diz que Deus e reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós, né? 9, 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência das práticas que comprometeriam a comunhão, que seriam a idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada e o sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé, quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos sem distinção. Então, aqui o discurso de Tiago começa ali, ele ouve, né, todos os testemunhos, e ele começa citando o profeta Amós, né, quando lá no capítulo 9 ele fala, né, Deus fala através de Amós ali, dizendo que iria restaurar ali a cabana, a tenda de Davi, né, iria restaurar e também ali restituir, né, e possuir todo Edom, né, e todas as nações que se chamam, também seriam agregadas, todas as nações que se chamam pelo meu nome, o Senhor estava falando. Então, todas as nações que se chamam pelo nome, estava ali na inclusão. Tiago estava falando que era chegado esse tempo dessa profecia de Amós, onde todo o povo que se chamasse pelo nome do Senhor estariam agregados também à salvação, a essa restauração. Então ele começa citando que era profético isso que estava acontecendo, né? E ali decidem, naquele concílio, né, que não iriam impor carga alguma, mas ali eles tomaram uma decisão sábia, que pediram, né, colocaram cartas, né, enviadas, para que a decisão era a seguinte, que eles não iriam ter que se abster de quê? Da carne sufocada, da imoralidade sexual e da idolatria, né? Que seriam o quê? Coisas que comprometeriam a comunhão, porque a gente já estudou e viu que a igreja era unida no partir do pão, eles comiam juntos, eles se reuniam, e não iriam dar muito certo se um comendo uma carne sufocada, outra não, daí a pouco ia ter aquela confusão toda. Então, para permanecer aquela união, então eles decidiram que continuaria, né? Não comeriam, mesmo gentios convertidos não poderiam comer carne sufocada, né? Sangue, né? Se abster da idolatria, né? Os judeus já estavam mais que cientes, né? Do que passaram ali na trajetória ali do quanto sofreram por causa da idolatria. Então eles já estavam ali abominando a idolatria, então eles também teriam que abandonar, e também a imoralidade sexual, né? Então isso aí foi decidido, né? Então Paulo, Barnabé, Judas e Silas pegaram essas cartas e saíram, né, em todas as igrejas que eles passavam e levavam essa carta com essas orientações doutrinárias que foi decidido nesse concílio, né? E aqui também ele fala que também ali, né, houve uma contenda quando Paulo e Barnabé decidem retornar nas igrejas por onde eles passaram, né, até também com essas cartas, e ver como é que estava a igreja, dar aquele apoio às igrejas que eles ganharam para Cristo. Houve uma pequena discussão ali, que Barnabé queria levar consigo seu primo, João Marcos, né, durante a viagem, e Paulo não concordou, porque
João Marcos já havia ido na primeira viagem com eles e voltou do caminho, né? Desistiu. E ali Paulo não concordando, então ali decidiram cada um ir para o seu lado. E Barnabé levou realmente Marcos, né? João Marcos, e Paulo ali agora ele vai com Silas para aquela outra viagem, né? E foi aí, mas a gente viu aqui, o texto também fala que ele foi restaurado nessa amizade. Lá no carta de Timóteo, Paulo fala muito bem que Marcos era de muita valia para o seu ministério, né? Então eles fizeram ali, estavam em paz, né? Terminaram em paz, né? E aqui ele encerra o capítulo dizendo que a decisão do concílio revelou o quê? Que a graça que preserva a unidade ali naquele momento da igreja é a mesma graça que Deus oferece como dono de salvação para todos e sem distinção, né? O subtópico 2 ele tem o título seguinte: um presente de Deus, um presente de salvação para todos. O que é graça de Deus? É a pergunta aqui do subtópico 1. A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. Não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele começa esse subtópico, é uma pergunta, né? E ele já dá a resposta. A graça, né, é um favor imerecido, porque nenhum humano, né, não merecia essa salvação, essa tão grande, essa obra que Cristo quem executou, ele não merecia. Então a graça é esse favor imerecido que é através da misericórdia do Senhor, que ele não nos dá aquilo que merecemos, né? E do seu infinito amor, o amor incondicional de Cristo, porque nós não tínhamos nada a oferecer, mas ele nos amou primeiro, né? Pois não tínhamos nada e não temos nada a oferecer ao Senhor, mas ele nos amou mesmo assim, e sobre essa graça, sobre esse favor imerecido, Cristo morreu na cruz do Calvário, nos reconciliando, né? O texto é bem claro que a lei não salvava, né? A lei apontava para Cristo, a lei denunciava e mostrava o nosso pecado, mas somente a graça, somente o favor imerecido de Cristo é quem salva. E ele encerra dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Subtópico 2 diz: Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e a ressurreição garante redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Então, ela não só perdoa a graça de Cristo, mas ela justifica e também ela transforma o ser humano. Então, agora nós não somos salvos pelas nossas boas obras, que achamos que temos boas obras, né? Mas nós praticamos as boas obras porque fomos salvos por Cristo. Então, ela transforma. Agora nós vamos praticar as boas obras porque nós fomos alcançados pela graça. E uma vez salvo, uma vez Cristo nos alcançando, nós somos nova criatura e não vamos mais praticar as coisas do passado. Agora nós vamos buscar a praticar, né, as boas obras em Cristo Jesus, né? Então Jesus Cristo é a manifestação da graça, né? A sua obra redentora é a manifestação da graça de Deus. Subtópico 3 diz: a graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige observância na lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13, né? Citando também ali o texto de Amós. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva, também ensina, corrige e fortalece.
Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Né? Então agora, né, se nós fomos alcançados pela graça, se nós somos, né, essa graça, né, foi decidida ali que é para todos, né, todos os povos, né, a graça ela é universal, não é exclusividade de um povo, de uma nação, mas é exclusiva universal para todos, né? Cristo morreu por todos na cruz do Calvário. E mediante a fé, né? O meio de salvação é o que? A fé, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, né? O texto é bem claro, né? E diz aqui que ele quebrou todas as barreiras étnicas, né, culturais e religiosas, né? A morte de Cristo na cruz do Calvário quebrou todas essas barreiras, né? Não há barreiras mais, ela alcança a todos, né? E diz aqui o texto, né, que uma vez agora a gente salvo pela graça do Senhor, nós vamos viver agora sob o seu governo em total obediência, né? Paulo, ele é bem claro quando ele diz, né, que por acaso a gente agora, porque a graça nos alcançou, nós vamos pecar para a graça ser mais abundante em nossa vida? De maneira alguma, né? Se uma vez a gente foi salvo, se uma vez a gente foi alcançado pela graça, as práticas agora, as práticas que antes da graça, antes de sermos alcançados pelo Cristo, praticávamos, nós vamos deixar de lado e vamos viver uma vida de obediência. E diz aqui uma vida de fé que glorifica a Deus em obediência e amor. Né? Agora nós vamos obedecer, né, e praticar o amor de Cristo. O último tópico da lição, o tópico 3, diz: crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo que removeu a barreira do pecado. Assim, além disso, aproximamos-nos com fé e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, dessa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual, né? Então, como é que nós nos aproximamos, né, do trono da graça, né? Com humildade, com fé, reverência, né? Isso é que nós crescemos na graça, né? A Bíblia vem que crescemos em graça e conhecimento. Então, nós crescemos na graça quando nos aproximamos de Cristo, né? Quando nos aproximamos do seu amor com fé, aquela fé viva, né? Com reverência, né? Pois sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se nós não cremos, não temos fé, Deus não se agrada de nós, né? Então, nós temos que ter essa fé genuína em Cristo, né? Onde aí nós aproximamos do trono da graça, que dele é que procede a misericórdia, o perdão, o socorro e o poder espiritual. Subtópico 2 diz: quando devemos nos achegar ao trono da graça? Quando? As Escrituras orientam que buscamos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia, né? Já diz o salmista, e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto em todos os crentes que podem se achegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Então, quando podemos chegar? Todo o tempo oportuno, né? Sempre que precisarmos, né? Está ali disponível, né? Porque diz o salmista que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então, todos os momentos, né, está disponível, não tem uma hora específica, um momento específico, uma época da nossa vida específica, ou é exclusivo para alguém, ou quando alguém ocupar aquele lugar vai estar ocupado e não podemos acessar, vamos esperar a nossa vez, a nossa senha. Não, é disponível todo o tempo, ela é acessível, até porque quando Cristo morreu no Calvário, o véu do tempo que separava o homem de se chegar a Deus foi rasgado. Ou seja, estava livre o acesso da humanidade para com Deus. Basta nós buscarmos, né, através de Cristo,
ele deixou essa ponte, a ponte agora é ele, né? Deixou ele é a própria ponte, é o elo de ligação entre Deus e a humanidade. Então a sua morte foi redentora, né? Subtópico 3 diz o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. O que é que nós vamos receber se nos aproximarmos? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos o que? Misericórdia, né? Deus não vai dar aquilo que nós merecemos, né? Nós merecíamos o que? A morte, o distanciamento de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas Deus nos oferece a vida eterna. Nós recebemos o perdão, Ele nos perdoa por nossas falhas, nossos erros, fortalecimento espiritual, né? Que necessitamos, né? Para continuar a nossa vida, e capacitação para viver segundo a vontade do Senhor. Então, somente através da graça, através de Cristo, é que nós temos essa capacitação de viver segundo a vontade de Cristo. Se não fosse Ele na nossa vida, não fosse o Espírito Santo nos direcionando, nós não conseguiríamos caminhar até Deus. Assim, toda a vida cristã depende da graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica sua graça por meios espirituais ordenados. A palavra, né? A palavra é muito importante, a gente ter a estudar a palavra e viver a palavra. Né? A pregação do evangelho, né? É uma ordenança. A oração, né? Que é, vamos dizer assim, é o combustível. Né? O jejum também é combustível. A adoração a Deus, né? Devemos, toda a raça humana é convocada à adoração. A plenitude do Espírito e a comunhão à mesa do Senhor, né? Sem isso também, sem comunhão, não há, né? Não tem como nós nem oferecermos a nossa adoração ao Senhor se não estivermos em comunhão, né? Nós temos que estar em comunhão com o nosso irmão, nós temos que estar em comunhão com a igreja, com todas as pessoas, vivemos em paz, vivemos em comunhão, porque sem essa comunhão, né, não tem como a gente nem ofertar ao Senhor nada, né? Nossa adoração. A gente tem que voltar, se reconciliar, estar em comunhão. Né? E a conclusão, para nós encerrarmos, diz assim, resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, né? Não tem obra, não precisa de a lei, né? Abrindo o caminho para a expansão universal do Evangelho, né? Para todos, né? Desse modo, esse marco histórico, né? Esse momento histórico aqui, ensina que a igreja deve enfrentar os desafios doutrinários com fidelidade bíblica, né? Se não estiver fora da Bíblia, né? Como é que vence os desafios, as discordâncias doutrinárias? A Bíblia Sagrada, né? Somente através dela. Né? Se estiver fora daqui, né? É só cogitação, né? Tem que estar aqui dentro da Bíblia, né? Diz mais, humildade pastoral, né? Tem que ter humildade e plena dependência do Espírito Santo, né? Esse concílio, né, terminou da forma que terminou, porque tiveram discernimento, né, e a total dependência do Espírito Santo. Porque se não fosse, com certeza a igreja já estaria ali, né, dividida, né, como foi dividida em muitos tempos aí, porque não estavam aqui pautados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Cumprindo, diz aqui o final do texto, cumprindo sua missão em todas as nações, né? Então essa foi a lição de hoje, né? Possamos termos aprendido, né, sobre esse tema, né, que a graça alcança todos, né? E não é por mérito algum humano, o mérito foi todo do Senhor Jesus. Então, possamos sair daqui abastecidos desse assunto e possamos, domingo, né, estarmos na nossa escola bíblica dominical estudando mais essa lição. Então, a paz do Senhor para todos e até a próxima oportunidade.